Olá, turma! Hoje a gente vai falar sobre Física 2, propagações de calor mais garrafa térmica. Então, a gente vai verificar tudo isso nesse vídeo. A primeira coisa que eu coloco para vocês seria a definição de calor. Eu sei que a gente já tinha visto isso em outro vídeo, mas é sempre bom dar uma relembrada. Primeiramente, processos de transmissão de energia térmica ou tipos de propagação de calor, é a mesma coisa. Primeiro de tudo, o que é calor? Calor é energia térmica em trânsito. O que significa isso? Quando dois ou mais corpos estão com temperaturas diferentes, ou seja, nível de agitação diferentes, ocorre a passagem de calor, sempre do corpo de maior temperatura em direção ao corpo de menor temperatura. E essa passagem de calor, ela vai cessar quando os dois corpos estiverem com a mesma temperatura. Mas não é isso que a gente quer por enquanto. Então, aqui nesse meu exemplo, a temperatura do corpo A é maior do que a temperatura do corpo B, ou seja, o corpo A está mais agitado do que o corpo B. A tendência do calor, ou seja, da energia térmica, é sair do corpo A em direção ao corpo B para tentar equilibrar essa diferença. E essa transferência de energia térmica, ou seja, essa transferência de calor, pode ocorrer em três formas: radiação, condução ou convecção. A radiação, ela também pode ser chamada de irradiação, tá? Depende do livro que você está estudando. Então, a primeira delas seria a condução, gente. A condução, ela tem 4 características primordiais. A primeira delas é que a condução, ela se propaga apenas em meios sólidos, tá? Não se propaga nem em líquidos, nem em gases. Segunda característica, ela não se propaga no vácuo, ela não existe no espaço. Terceira, a passagem de calor, ou seja, a passagem de energia térmica, é feita de partícula para partícula de todo o corpo sólido. E o último, não há transporte de matéria. O que significa esse transporte de matéria? Ou seja, num corpo sólido, as moléculas não ficam trocando de lugar, como acontece em gasosos, em meios gasosos ou em meios líquidos. Vou explicar no meu exemplo. O exemplo que eu escolhi para demonstrar a condução seria o aquecimento de uma barra de metal por uma fonte de calor que eu chamei, é uma chama, na verdade. Então, tá aqui a sua chama representada, e eu peguei uma barra de metal, tá? Qualquer metal, que é um excelente condutor. E aí, o que acontece? A barra, ela é composta de moléculas. A barra, a parte mais próxima, a extremidade mais próxima da barra, está bem próxima da chama. Então, a molécula daqui, do final da extremidade dessa barra, ela está como mais próxima da chama, então ela recebe calor mais rápido. Então, à medida que ela vai recebendo o calor da chama, a molécula ela vai começando a se agitar. Lembrando que o parêntese significa agitação, simboliza. Então, essa molécula começa a se agitar bastante. Depois que ela chega na agitação máxima, o que ela faz? Ela passa a agitação para a próxima molécula. E assim por diante. A agitação ela é passada de partícula para partícula até que toda a barra esteja com a mesma agitação, tá? E umas coisas muito importantes coloquei aqui para vocês. O material do corpo, ou seja, o material dessa barra, por exemplo, também influencia no tempo de duração do processo da condução. Ou seja, quanto mais condutor for esse material, mais rápido vai ser a agitação. Agora, se você pegar um isolante, você vai ter uma condução muito mais lenta, tá, do que se fosse um condutor. Por isso que eu coloquei aqui, ó, condutores versus isolantes. E a segunda observação é, se o material sólido, qualquer material sólido que estiver ali, estiver pintado de prata e for exposto ao sol, o que acontece? Num ambiente prateado, a prata vai refletir o sol, correto? Também retardará o aquecimento do corpo, se ele estiver pintado de prata. Assim como, se você pintar o objeto de preto, né, se ele estiver pintado de preto, acelerará o processo de condução, ou seja, será muito mais rápido do que ele pintado de prata, tá? Agora, o meu segundo processo de propagação de calor é a convecção. Convecção também tem 4 características. A primeira delas é, se propaga em meios fluidos. Meios fluidos são os líquidos e gasosos, tá? Não se propaga no vácuo, obviamente, porque não tem nem água, nem ar no espaço. Terceira, a passagem de calor é feita através de correntes de convecção. É um nome bonito para vento, tá? Se estiver no meio gasoso. E a última é que há transporte de matéria. Ou seja, em meios líquidos e meios gasosos, as moléculas estão mais afastadas. Então, elas podem trocar de lugar
entre si. Vou explicar isso nesse meu exemplo aqui, nos dois exemplos que eu coloquei para vocês. Um exemplo eu quero explicar os meios líquidos e o outro exemplo eu quero explicar os meios gasosos. O meu primeiro exemplo seria ferver a água. Então, aqui eu tenho um recipiente contendo água e uma chama alimentando de energia térmica essa minha água que está em temperatura ambiente. Lembrando que o parêntese é a agitação. As moléculas que estão mais próximas da chama, elas vão começar a se agitar mais rápido e eu sei que se o objetivo é ferver a água ela começa a ferver a 100 graus Celsius, correto? Então, essas moléculas aqui vão aumentar de temperatura e quando chegarem a 100 graus Celsius, já que elas já estão quentes, o que elas vão fazer? Elas vão para cima e as moléculas que estavam aqui a temperatura ambiente, elas vão para baixo, ou seja, elas vão trocando de lugar. Então, quando você vê a água, você vê um borbulhamento na água, seriam as moléculas trocando de lugar. Essas aqui são as correntes de convecção no meio líquido, tá? Então, aqui vai passar para cima, as que estavam em temperatura ambiente vão para baixo, começam a se agitar novamente, chegam a 100 e vão trocando de lugar com todas as moléculas. Lembrando que a vaporização, ou seja, a fervura da água, ela só ocorre quando todas as moléculas atingem 100 graus Celsius. A gente verificou isso no diagrama de fases. Não acontece a mudança de estado físico se ainda está acontecendo a mudança de temperatura. Uma não acontece ao mesmo tempo que a outra, tá? Agora, o outro exemplo que eu tenho para vocês de convecção seria no meio gasoso, seria o funcionamento de um ar-condicionado em relação às correntes, tá? Somente as correntes. A gente sabe que o ar-condicionado ele deve ser posicionado acima no ambiente, tá? Agora ele é posicionado acima porque já existe o controle remoto, antigamente não existia, por isso que o ar-condicionado era embaixo e não funcionava direito. A gente sabe que o ar frio, que ele é mais denso, ou seja, mais pesado, ele tende a descer. E o ar quente, que ele é menos denso, ou seja, mais leve, tende a subir. Então, as camadas de ar vão mudando de lugar, ou seja, novamente você tem aqui as correntes de convecção, tá? E outra observação que eu tenho aqui para vocês, pelo fato do ar frio ser mais denso, ou seja, mais pesado do que o ar quente, é que o congelador fica na parte superior de dentro de uma geladeira, tá? Na maioria delas, porque hoje em dia tem a geladeira inverter, que faz com que esse processo não seja interferido. E o último processo de propagação de calor seria a radiação ou irradiação, só tem duas características principais. A primeira é que se propaga em todos os meios, sólidos, líquidos e gasosos, inclusive onde não existe meio, inclusive no vácuo. É explicado pela radiação que a luz do Sol chega na Terra. Segunda característica e última, a passagem de calor é feita através de ondas eletromagnéticas, tá? Uma coisa importante que vocês têm que lembrar é: todos os corpos emitem radiações térmicas, todos eles, inclusive a gente, que são proporcionais à sua temperatura. Ou seja, quanto maior a temperatura do corpo, mais radiação térmica esse corpo vai emitir. Aqui o exemplo que eu escolhi seria uma estufa de plantas. A estufa está aqui desenhada. O que acontece? O Sol, ele emite raios solares. Os raios solares são chamados de UV, raios ultravioleta. Tem UVA e UVB, né? E a estufa, ela deixa esses raios UV passarem pelas paredes, que sempre são feitas de meios transparentes, tá? Por que tem que ser de meios transparentes? Porque esses meios permitem a entrada dos raios solares, UVA ou UVB. Lá dentro, elas atingem as plantas. E as plantas, elas fabricam seu próprio alimento, que é a glicose, através da fotossíntese. E durante a fotossíntese, a gente sabe uma coisa, que a fotossíntese transforma os raios UV, que é o UVA e o UVB que eu mencionei, em infravermelhos. Ou seja, os raios que entram são transformados em infravermelhos, que estão aqui em cima. E tudo que entra, na verdade, tende a sair. Só que esses raios, quando são transformados em infravermelhos, eles não conseguem voltar para o exterior da estufa. Por quê? São impedidos de atravessar para o meio externo da estufa, que faz com que no interior da estufa fique quente. Ela não consegue atravessar, tá? E uma coisa, qual é a importância da estufa? Além de proteger a planta contra possíveis ameaças externas, ou seja, gafanhoto, algumas pragas, mantém a temperatura interna controlada de acordo com a entrada de raios solares. Aqui também, dentro de uma estufa, normalmente o chão da estufa ele é pintado de preto, porque é uma maneira de você
absorver calor e manter o calor aqui dentro também no solo. E daqui a pouco eu vou comparar a estufa de plantas com a terra, que é o que eu vou fazer agora. Comparando a terra com uma estufa de plantas. O que que acontece aqui? Aqui está representada a terra, e essa camada aqui, logo bem próxima da terra, é a camada de ozônio, tá? É a camada de proteção da terra. E os raios provenientes do Sol, que são os raios UV, penetram na atmosfera. Então, a camada de ozônio, ela funciona como as paredes transparentes de uma estufa, deixa os raios entrarem. Só que aqui na Terra, as plantas fazem as mesmas coisas, elas fabricam o seu próprio alimento durante a fotossíntese. Ou seja, os raios UV são transformados em raios infravermelhos, que são impedidos de voltarem para o espaço. Só que lá na estufa de plantas, quem impede os raios infravermelhos de saírem da estufa é a camada transparente. E aqui, a camada transparente que a Terra tem é a camada de ozônio, mas não é ela que impede os raios infravermelhos de voltarem para o espaço. Ela deixa entrar e sair. Quem impede os raios infravermelhos de voltarem para o espaço é a poluição e não a camada de ozônio, tá? Isso aqui é muito importante. É sempre perguntado em questões de vestibular ou questões de teste de concurso. A fotossíntese, como a gente falou, transforma os raios ultravioleta em infravermelhos, tornando assim o interior da Terra cada vez mais quente. Por isso que é chamado de efeito estufa, porque compara a Terra com uma estufa de plantas. E aqui eu coloquei o sonho de Ícaro para a gente relembrar. A gente sabe, já tinha falado em sala de aula para vocês, já tinha relembrado isso nos anos anteriores, que Ícaro, o pai de Ícaro, Dédalo, foi preso no labirinto do Minotauro. Então, ele foi tentar salvar o pai. Ícaro, ao encontrar o pai, ele tenta sair do labirinto antes que o Minotauro os atinja. Então, o pai de Ícaro, que era um artesão, ele pegou as penas dos pássaros que sobrevoavam o labirinto e pegou cera das abelhas que tinha dentro do labirinto, passou a cera das abelhas nos braços de Ícaro e salpicou as penas dos pássaros, ou seja, fazendo com que Ícaro criasse asas. Então, Ícaro bateu as asas e voou, tentando pedir ajuda para salvar o pai do labirinto. Só que a única coisa que o pai pediu para Ícaro fazer é não se aproximar do sol. Só que o sonho de Ícaro, gente, não era voar, era se aproximar do sol. Então, quando ele obteve asas, ele se aproximou do sol. Só que a cera das abelhas, que estava prendendo as penas nos seus braços, começou a derreter. E o que aconteceu? As penas se soltaram e Ícaro caiu no mar do Egeu e morreu, tá? Então, qual foi o responsável, qual foi a principal propagação de calor responsável pelo derretimento das ceras das abelhas dos braços de Ícaro? Como ele estava indo em direção ao Sol, as três, na verdade, aconteceram ali no mundo real. Mas como ele estava indo em direção ao Sol, a predominante seria a radiação. E por último, garrafa térmica, gente. A garrafa térmica, ela é também chamada de vaso de Dewar. Então, é um recipiente criado para gerar um isolamento térmico quase perfeito, porque a gente sabe que nenhum sistema é 100% eficaz, né? E dessa forma conservar a temperatura do conteúdo no seu interior por bastante tempo, ou bastante tempo fria ou bastante tempo quente, evitando trocas de calor com o meio externo da garrafa. Ou seja, a garrafa ela tem como função impedir os três tipos de propagação de calor: impedir a condução, impedir a convecção e impedir a irradiação. E eu coloquei aqui uma garrafa térmica com os principais elementos. Então, vamos lá para os elementos. Aqui, entre as duas paredes duplas internas, aqui espelhadas, você tem o vácuo. O líquido está no seu interior. Então, essas duas paredes mais internas são paredes espelhadas, tá? Um espelho virado para o outro. Aqui você tem a tampa isolante. O revestimento também é de um material isolante. Aqui, o que encosta na superfície é um apoio que também é feito de um material isolante, tá? Então, essas são as principais partes de uma garrafa térmica, os principais elementos. E o que cada um deles evita? A gente vai botar aqui primeiramente. A condução, ela é evitada por vários elementos, por 4. A tampa isolante, o revestimento isolante, o apoio isolante e o vácuo. Então, esses 4 elementos da garrafa térmica impedem a condução de chegar no interior do recipiente. A convecção, tá aqui embaixo, ela é impedida apenas pelo vácuo, tá bom? E a radiação, e última,
ela é impedida pelas paredes duplas espelhadas. Por quê? Quando a radiação ela consegue atravessar a parede isolante, consegue atravessar a primeira, quando ela chega aqui, ela se depara com o espelho. E o espelho reflete a radiação. Então, quando ele é refletido para essa parede, também é um espelho virado para ela. Então, ela vai ficar presa aqui, ó, sendo refletida de um espelho para o outro. Ou seja, não atingindo o líquido, tá? Então, finalizamos essa aula.